A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula do Juvenísio. Já estamos na terceira lição do terceiro trimestre, que vai trazer por título As Filhas de Zerofeade, o pedido que mudou a história. Se prepare, porque o alimento é forte, viu? Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos comentando as lições de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado. De todas essas revistas, nós estamos postando dinâmica, viu? E você gosta de dinâmica? Deixa aqui nos comentários, #AmaDinâmica, que eu vou deixar a patinho toda especial para você, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula, que está sensacional. A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal, viu? Vamos para a nossa aula, com o tema As Filhas de Zerofeade, o pedido que mudou a história. Você já tinha lido essa história? Você tem algum conhecimento? Deixa aqui nos comentários, viu? Eu vou falar a verdade, viu? Poucas pessoas conhecem essa história e poucas pessoas já pregaram nela, viu? Vou até falar a verdade, nunca tinha ministrado ensino não, mas qualquer dia desse eu vou preparar uma palavra de ensino para ministrar lá na nossa igreja. Mas veja só, o texto principal nos diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago capítulo 4, versículo 2 e versículo também número 3. A leitura bíblica em classe está no livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos para a nossa introdução. Ainda que Deus conheça as nossas necessidades e orações, antes mesmo que nós viemos falar, Ele deseja ouvir as nossas orações, as nossas petições. Jesus explicou sobre isso de diversas maneiras, inclusive na prática, em todas as ocasiões em que ele mesmo se retirava para estar orando, conversando com Deus. Os pedidos feitos em oração expressam a nossa fé nele, que pode fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, que nós devemos estar orando e apresentando a Deus. Até porque isso comprova que nós acreditamos na sua existência e no seu poder. Quando você está orando a Deus, você está dizendo que você não tem capacidade e que precisa do auxílio dele. E a partir desse momento que ele vai atender os nossos clamores e as nossas orações. Vamos agora para o tópico 1, tá bom? Quem são as filhas de Zerofeade? Boa esta pergunta, viu? Veja só. Zerofeade, filho de Éfer, era descendente da família de José e um pai da tribo de Manassés. Este homem teve 5 filhas e nenhum filho. O nome de suas filhas eram Macla, Noar, Ogda, Milcar e Tissar. Número 26, versículo 33. Zerofeade morreu durante o período de peregrinação após a saída do seu povo no Egito. O luto pela morte do pai, atrelado a um sentimento de injustiça pelo costume vigente, era início a uma história ímpar e revolucionária, ao qual nós vamos estar estudando hoje, em nome de Jesus. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar uma biografia maior aqui, tá ok? Porque assim você pode anotar direitinho e pegar mais informações com relação a esta família, beleza? Vamos para o tópico 2, a lei vigente. Direito à herança, ponto 2, fardo pesado. Veja só, irmãos, com relação a direito à herança. Na cultura hebraica, após a morte do patriarca, a propriedade do falecido era dividida apenas entre os filhos do sexo masculino, reservado ainda a primogenitura, que era 2 vezes mais ao filho mais velho. Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 a versículo 17. As filhas eram tratadas de outra forma, elas recebiam um presente de casamento do seu pai, chamado dote. Lembra esse famoso dote? Êxodo capítulo 22, versículo 16 e 17. Tratava-se essencialmente de uma transferência de posse. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender a cultura da época. Você sabe muito bem que nesse período daqui, irmãos, só quem tinha direito à herança eram os filhos do sexo masculino. Logo, as filhas não tinham direito nenhum. Mas o grande problema aqui, irmãos, é que Zerofeade faleceu e ele não tinha filho. E com quem ficaria a sua herança? Se a herança não ficaria na mão das suas filhas, que eram 5 filhas. Meu Deus do céu, viu? A luta é grande, viu? Vamos ver o resultado. O item 2.1, tá bom? Direito à herança. Mas que possuía mais condições, dava servas, propriedade, até mesmo cidade às suas filhas,
Vemos, por exemplo, no caso de Labão, presenteando Leia e Raquel com as servas Zilpa e Bila, respectivamente, Gênesis capítulo 29, versículo 24 a 29. No mesmo contexto matrimonial, Aquisa, filho de Caleb, pediu ao seu pai algumas fontes de água após ter recebido terras. Juízes capítulo 1, versículo 12 e 15. Em resumo, fora esta situação de presente nupcial, isto é, do dote, uma mulher não teria direito à herança de seu pai, já que esta estará reservada tão somente para os filhos homens. A luta era grande, viu? Mas deixa eu lhe explicar para ficar mais fácil para você, tá bom? Veja só, meus irmãos, você sabe muito bem que a filha mulher não tinha herança nenhuma, recebia o dote, beleza. Os filhos do sexo masculino tinham direito à herança e você sabe que o filho primogênito recebia porção dobrada, recebia 2 vezes mais. Só que o problema aqui é o seguinte: Zelofehade veio a falecer e ele não tinha nenhum filho, era somente filhas e 5 filhas. E essas 5 filhas agora ficariam desamparadas. É a partir desse momento que essas meninas tomam a atitude de fazer mudança, de fazer algo diferente que ninguém tinha feito até o presente momento. É por isso que elas são contadas na história, é por isso que o nome delas está na Bíblia Sagrada, porque elas fizeram diferente. Todas as pessoas que têm atitudes diferenciadas acabam sendo reconhecidas pela humanidade. O item 2, fardo pesado. O contexto geral da situação sobre qual lemos era: as 5 filhas de Zelofehade não eram casadas e não tinham irmãos, tomando por parâmetro a cultura da época. Teremos uma noção de quantos anos aproximadamente tinham essas jovens. Naquela época, as mulheres se casavam muito novas. Por isso, acredita-se que aquelas 5 jovens tinham aproximadamente entre 14 anos, o que nos leva a entender que estamos falando sobre 5 adolescentes órfãos, solteiras e desamparadas. Que situação difícil, só que elas não se acostumaram, elas não cruzaram os braços, mesmo sendo novas, mesmo desamparadas, mas tiveram atitudes, e é por isso que estão sendo reconhecidas e lembradas na Bíblia Sagrada. Vamos agora para o tópico 3, tá bom? Clamor por justiça. 1.1, sem precedentes. Ponto 2, mais do que um pedido. Antes de nós darmos início, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? Ser membro é um parceiro. Nós estamos enviando para os membros todo o suporte necessário para você ministrar a melhor aula, tá bom? Vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver os materiais que nós estamos enviando para os membros. Assiste nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Mas, pastor, são muitos materiais, pastor, verdade. Slide, vídeo chamado, despertador, resumo, artigo, ideias para encerramento de trimestre, certificado, a dinâmica por escrito. Todos esses materiais nós estamos enviando para os membros do nosso canal, viu? Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar em contato comigo e assim vou lhe passar todas as informações. Para facilitar a sua vida, vou deixar aqui, ó, meu WhatsApp passando para que você possa entrar e conversar comigo, beleza? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Antes que eu esqueça, você já está inscrito no canal? Meu Deus do céu, nem se inscreveu no canal, nem deu like ainda, por gentileza, se inscreva e deixe seu like. Agora sim, muito obrigado, vou dar continuidade. Vamos para o tópico 3, o item 1, tá bom? Sem precedentes. Diante daquele cenário extremamente desfavorável, as 5 filhas de Zelofehade decidiram não apenas chorar, reclamar ou mesmo se rebelar, como muitas pessoas optam diante das situações difíceis. Ao contrário, com argumentos plausíveis, correta e respeitosamente, foram se apresentar a Moisés. Diante das filhas dele foram lá Maala, Noar, Ogna, Milca e Tixa. Puseram-se diante de Moisés o grande sacerdote Eliezer e dos principais de toda a congregação.
Elas apresentaram a situação às autoridades, pedindo que pudesse atender à sua reivindicação. Números capítulo 27, versículo 14. Notem a coragem e sabedoria das jovens ao apresentarem o problema, já sugerindo também uma solução. Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Número capítulo 27, versículo 4, a parte B. Essa ousadia atitude viria a alterar o estatuto do direito permanente por ordem do próprio Senhor. Você vê isso do versículo 5 ao versículo 11. O item 2, mais do que um pedido. Cabe destacar o caráter nobre e digno do pedido dessas jovens e a maneira como elas puseram assim a pedir. Elas poderiam ter falado com rebeldia, de maneira imatura, ter acusado Moisés por estar vivendo naquela circunstância desfavorável, ou elas ainda poderiam ter pedido tão somente esmola para que pudesse assim se manter, já que não tinham mais forma de sustento com a morte do seu pai. E também não eram casadas, mas elas decidiram fazer algo totalmente diferente, nos deixando um grande exemplo extraordinário que nós precisamos cada vez mais ter essa consciência. Mais do que bens ou sustento, aquelas jovens estavam lutando pela memória do seu pai, portanto honrando conforme o mandamento do Senhor. O argumento delas mostrou que a lei vigente não fazia justiça ao nome do seu pai, visto que este estava sendo esquecido. Versículo 4. Percebemos a preocupação com a dignidade e a memória do seu pai, também na explicação que Zorafeade não se estava entre os que pecaram contra Deus na congregação de Corá, Números capítulo 26, versículo 9 ao 11. Assir, Maalar, Noar, Ogna, Milca e Tzá enfatizaram que o pai era submisso à autoridade de Moisés, bem como dos demais líderes que estavam ali presentes. Logo, a expressão morreu no deserto e no seu próprio pecado pode indicar que o pai havia pecado com a maioria do povo ao manter-se do lado dos 10 espias descrentes. Número capítulo 13, versículo 14. Ou seja, as jovens reconheceram o erro do seu pai quanto à incredulidade, mas não por rebelião ou contenda contra o Senhor, como foi o caso de Corá. Número capítulo 26, versículo 9. Em outra forma, nós podemos entender o seguinte: assim como Zelofeade, muitos outros pais de família haviam morrido durante a peregrinação e outros ainda morreriam antes de entrar em Canaã. Quantas órfãos mais ficariam na mesma situação que elas? Desta forma, ficou evidente que o pedido de Maala, Noar, Ogna, Milca e Tissa não se tratava de uma reivindicação fútil, egoísta ou focada apenas em situações necessárias. Essas jovens se dispuseram a um verdadeiro clamor e assim conseguiram a sua reivindicação. Vamos para o quarto tópico, o poder do clamor. No item 1, a resposta inesperada. No item 2, saiba pedir. E o item 3, um pedido de fé. Veja só, irmãos, a resposta inesperada. Moisés se viu diante de algo tão sério e ímpar que precisou levar aquela situação perante o Senhor para obter a verdadeira orientação. E falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Número capítulo 27, versículo 6 a 7. A partir daquele dia, quando um patriarca morresse sem deixar filhos homem, a herança deveria ser passada às suas filhas, e isso virou lei permanente para Israel. Vê isso no versículo 8 ao versículo 11. Por meio da história dessas 5 jovens, o Espírito Santo nos recorda que há poder no clamor da oração e na justa petição. Aos olhos humanos, todo o contexto histórico, cultural daquele povo e a mudança da lei acerca da herança era algo impossível de acontecer. Não havia precedentes na história. Contudo, aquelas jovens atrairiam a atenção e o favor do Senhor a saber e pedir, crendo na justiça divina. Ou seja, elas só receberam porque pediram. Tem muitas pessoas que não recebem o que necessita porque não pede ou não sabe pedir. Quem não sabe pedir não consegue realizar também os seus sonhos, viu? No item 2, saiba pedir. A palavra de Deus nos adverte que alguns não recebem o que querem ou precisam simplesmente porque não pedem. Tiago capítulo 4, versículo 2. E mais adiante ainda explica que também os que pedem verbalizam as suas necessidades, porém pede mal, visando tão somente os deleites pessoais. Versículo 3 de Tiago. Ou seja, se você não pedir, você não vai receber. E se você pedir tão somente para seus desejos, para suas vontades, e não pensando no que é melhor para todos, você também não recebe. Devemos pedir, mas devemos saber também
como pedir. Assim está o ensinamento da palavra de Deus hoje, viu? Abra o olho, juvenis, para você aprender cada vez mais. Terceiro item, um pedido de fé. O pedido daquelas jovens demonstra uma fé notável. Primeiro, porque todo o contexto já analisado deixa bastante claro que a situação era desfavorável, mas elas permaneceram confiantes que obteriam a sua resposta, a sua bênção, viu? E depois, porque se refletirmos bem, a petição delas foi feita antes da conquista da terra prometida, demonstrando assim que elas criam com toda a convicção que o Senhor estava prestes a cumprir com a sua promessa, que a herança que elas pleiteavam não viria do seu pai terreno, mas sim do Deus justo, que é o nosso Pai celestial. Ou seja, elas estavam querendo uma herança que nem tinha recebido ainda. Elas estavam querendo uma terra que nem seu pai tinha recebido. O que é isso? É fé. Fé é ver impossível. Fé é ver a porta aberta. Sem porta ainda existir, você já consegue enxergar ela aberta em nome de Jesus. Ou seja, elas creram que ainda não podia ver. Tiveram convicção das coisas que ainda esperavam. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Provavelmente para muitos hebreus subjugados por anos da escravidão, tal atitude de ousadia seria considerada mera loucura para outros, inútil. Mas as filhas de Zelofeade não permitiram que nada nem ninguém determinasse o que elas poderiam ou não crer. Fazer a conquista. Maala, Noá, Ogda, Milca e Tissa nos ensinam a não apenas pedir, mas pedir com sabedoria e fé no caráter justo e fiel do nosso Deus. Até porque nós adoramos um Deus que tem todo o poder de fazer todas as coisas. Nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança, mesmo que tudo pareça que vai dar errado, mas nós devemos permanecer firmes e constantes, porque só assim receberemos aquilo que deseja o nosso coração. Claro, se isso for da vontade do Senhor. Se nós pedimos o que Deus tem destinado para nós, tenha certeza que vai chegar até tua casa, até tua tenda, em nome de Jesus. Vamos para a nossa conclusão. É preciso crer e agir de acordo com o conhecimento de que para Deus nada é impossível e não existe problema grande ou complexo demais que Ele não possa resolver. Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra mantém os seus ouvidos atentos às nossas orações. Deus gosta que nós estejamos em orações constantemente, buscando a sua presença e pedindo a Ele as nossas necessidades. Meu Deus do céu, viu? Que bênção, eu espero que essa aula seja útil para você. Se você gostou, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like todo especial, tá bom? E a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.